Esperança, vela do profeta. Hoje acendemos a primeira vela do Advento. A primeira vela simboliza a esperança e é chamada de vela do profeta. Os profetas do Antigo Testamento, cheios de esperança, profetizaram sobre o nascimento do Messias. Miqueias profetizou dizendo: "E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." O profeta Isaías, movido por Deus, também profetizou dizendo: "Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz." Todas essas promessas falavam sobre aquele que traria esperança à humanidade. A esperança é como uma luz brilhando em um lugar escuro. Enquanto olhamos para a luz desta vela, celebramos a esperança que temos em Jesus Cristo. Amém. Fiquemos de pé para adorar ao Senhor nesta manhã. Cristo, Nome mais alto, Salvador nosso, glorioso Senhor, Emmanuel, Deus é conosco, fonte da vida, Cordeiro de Deus, Emmanuel, seu nome é Aleluia. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos chegar à tua casa nesta manhã. Nós somos gratos a Deus por tudo, a Deus, que tu tens feito. A presença do teu Filho, o Deus conosco, o Emmanuel, é uma realidade. Por isso é que a igreja está de pé. Por isso é que nós podemos louvar o teu nome, dizendo: até que tu nos tens ajudado. Continua, Deus, a cuidar da tua igreja. Pedimos isto no nome precioso do teu Filho Jesus. E a igreja de Deus diga: Amém. amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor e sempre ajudará. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor e sempre ajudará. Aleluia.
Por isso, nesse transitar de ações de graças de Natal, nós podemos cantar: cada bênção nos convém contar, as bondades do Senhor contar, não é? Ao somá-las, vemos cada vez quantas maravilhas nosso Deus já fez. Aleluia. Quando vos assalta uma provação, quando desfalece o vosso coração, as mercês divinas nos convém lembrar, e convém as bênçãos do Senhor contar. Cada bênção nos convém lembrar, as bondades do Senhor contar. Quantas maravilhas nosso Deus já fez. E as maravilhas são produto das misericórdias de Deus. As maravilhas são vistas também no coração daqueles que buscam ao Senhor através de uma vida de oração. A palavra de Deus nos diz: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O que o olho não viu e o ouvido não ouviu, que não chegou ao entendimento do homem, tais coisas Deus tem preparado para aqueles que o temem. Por isso, meus amados irmãos, busquemos sempre ao Senhor nas orações. Ao orarmos, possamos chegar com confiança ao trono da graça, a fim de recebermos graça e socorro para o tempo oportuno. Ele cuida da sua igreja. E por isso nós somos desafiados a, em todas as circunstâncias da vida, faça sol ou haja um tempo nublado, no meio das tempestades ou da bonança, confiemos no Senhor, porque Ele cuida de nós. Aleluia, louvado seja o seu santo e bendito nome. Amém. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Aleluia. Vou levar meus problemas
Sim, Pai, nós cremos no poder dos joelhos que se dobram, daqueles que te buscam em sinceridade, que procuram a Deus fazer a tua vontade. Ó Deus, que sabem que apenas poderão ser direcionados quando te buscarem e são guiados pelo teu Santo Espírito. Ó Deus, ajuda-nos a viver esta vida que tu desejas para que cada um de nós possa viver. Sim, Pai, que tu desejas que vivamos uma vida, ó Deus, completamente rendida a ti, ao teu querer. Oramos, ó Deus, pedindo que aos teus pés possamos aprender, ó Deus, ouvir o que tu tens para nós, buscar a melhor parte que não nos será tirada, que é o conhecer a tua palavra, que é, ó Deus, o ouvir o teu Santo Espírito falando a nós quando tiramos tempo para orar. Sim, Pai, mais do que clamar na tua presença, possamos ouvir a tua voz. Mais do que buscar as tuas mãos, ajuda, possamos ver o teu rosto. Ó Deus, nós queremos viver, Senhor, na dependência de ti. Ó Deus, se há algum caminho mau, algum mal no nosso meio, algum pecado, ó Deus, nós pedimos, ó Deus, que seja removido no nome de Jesus Cristo, através da intervenção do teu Santo Espírito. Sim, Pai, nessa transição durante as celebrações, ó Deus, da ação de graças e agora do Natal, possamos, ó Deus, parar e meditar, ó Deus, na esperança que tu trouxeste a este mundo. Sim, Pai, a esperança que está em Cristo, Ele é a nossa esperança. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a caminhar, ó Deus, perto de Cristo, a viver perto dEle, olhando somente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu oro pedindo, Senhor, sobre cada família que está neste santuário, mas a minha oração, ó Deus, também vai a favor dos que estão em casa. Ó Deus, sejam por Ti abençoados e protegidos do maligno. Ó Deus, cada família receba de Ti a bênção que Tu tens nesta manhã. Ó Deus, eu oro por aqueles, Senhor, que precisam da Tua ajuda. Muitos talvez procurando um trabalho. Muitos, ó Deus, realmente por causa da doença, não têm podido, ó Deus, sair das Tuas casas, mas clamam na Tua presença por cura. E, ó Deus, como Jeremias, nós também, a igreja do Senhor, ora que Tu possas curar, ó Deus, a todos que estão enfermos. Sim, Pai, porque assim serão curados. Os médicos tocam, mas a cura vem de Ti. Ó Senhor, clamamos na Tua presença para que Tu possas curar, ó Deus, o enfermo, principalmente os que têm passado, ó Deus, ou sofrido dessa doença, ó Deus, do Covid. Nós lembramos também por outros que têm sido, ó Deus, também tocados pelo câncer. Lembramos de outros, ó Deus, que têm sido tocados, ó Deus, talvez por um ataque cardíaco ou outro mal. Trazemos da Tua presença, ó Deus, a irmã do Senhor Nédio. Pedimos que Tu possas continuar a tocá-la, Senhor. Lembramos dela na Tua casa, louvando o Teu nome. Ó Deus, pedimos por ela. Pedimos por tantos outros, a Donazinha Estrela, a Dona Clementina. Oramos, ó Deus, a favor da Dona Maria. Pedimos pela Dona Chilínia. Pedimos, ó Deus, a favor da Dona... Sim, ó Deus, mais uma vez também queremos pedir, Pai, que Tu possas continuar a lembrar, ó Deus, e abençoar todos aqueles que estão no nursing home. Ó Deus, impedidos de estar em casa, mesmo nos lares de idosos, recebam a presença daquele que veio para ficar. Mais do que receber, possam sentir a presença
do Emmanuel, Deus conosco. Muitas vezes, ó Deus, nós te dizemos que Tu és bem-vindo na nossa vida, Espírito Santo, mas Tu estás conosco. Apenas pedimos, Senhor, que nós possamos sentir a Tua presença, que nós possamos parar e dar lugar à voz do Espírito de Deus nas nossas vidas. Fala a nós, age em nós e através de nós. Faz-nos, ó Deus, cristãos genuínos, mais do que pessoas que chegam à igreja, que possamos viver Cristo nas nossas vidas. Que Ele seja Senhor do nosso ser, do nosso viver. Obrigado, ó Deus, por todos que têm estado na Tua presença. Nessa hora queremos também lembrar do Sr. Júlio e da Dona Lídia em Cabo Verde, membros da igreja. Pensamos nelas e oramos a favor delas. Que também sejam abençoados tantos outros irmãos, ó Deus, que carecem da Tua bênção. Lembramos do nosso irmão, o Sr. Arthur Lomba. Ele também recebe a Tua bênção, ó Deus. Oramos, ó Deus, confiantes, não na nossa força, mas nós confiamos em Ti. A Tua palavra nos diz: uns confiam em carros e outros em cavalos. Uns encurvam-se e caem, mas nós confiamos em Ti. Nós fazemos menção do Deus Todo-Poderoso. Ele é a nossa esperança. Obrigado, ó Deus, pela esperança, porque Emmanuel é uma realidade nas nossas vidas. Cuida de nós, supra as necessidades da Tua igreja e do Teu povo. Toca a cada membro da Tua igreja de uma forma especial. Pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Meus problemas para Deus, vou entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Aleluia. Você acredita, igreja? Meu amado irmão, você acredita que Deus pode fazer o impossível? Diga amém. 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 Ele é o Deus do querer e do efetuar. Por isso, nós devemos continuar com ações de graças por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, pelas Suas promessas. Que nós possamos ser gratos a Ele. Aleluia. Amém.
agradecer ao meu Deus nesta manhã por tudo que Ele tem feito por mim. Antes de vir à igreja, eu estava escutando a igreja da Chácara Santo Antônio, precisamente cantando este coro. Eu estava lá cantando com eles. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito. Esses dias não têm sido muito fácil para mim, há meses atrás, mas o Senhor tem sido maravilhoso. Não tenho palavras. A minha mãe passou uma semana no hospital e a minha oração era: Deus, Tu sabes, Tu conheces tudo, Tu podes fazer tudo. E hoje eu agradeço a Deus porque Ele ouviu as minhas orações, e não só a minha oração, mas a oração de toda a gente da igreja que estava orando por ela. E neste momento ela está bem, graças a Deus, está recuperando, está aqui no Bedford, no centro de reabilitação, mas ela está bem. Esteve com ela ontem e ela disse: olha, vais dirigir amanhã, não esquece de mandar o culto para mim. E eu estou aqui para agradecer a todos vocês que oraram e perguntaram por ela. Eu agradeço, meu Deus. 25 anos se passaram, o meu filho completou. E eu dou graças a Deus pelo Júnior. Às vezes eu fico pensando, eu e ele, mas o Senhor está conosco. Deus é fiel, irmãos. Não vamos deixar de nos agradecer ao nosso Deus por aquilo que Ele tem feito. Pelas coisas pequenininhas. Eu agradeço muito pela vida da minha irmã Lourdes, por ela ter me abençoado sempre. Eu agradeço por todos aqueles que me têm mandado mensagens e oração. A minha irmã Sílvia, sempre com aquela boa noite, minha irmã, melhoras para a tua mãe. Eu agradeço pelo pastor, por todos vocês. E acima de tudo, pelo meu Deus, que é maravilhoso. Te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Oremos, Pai. Nós somos gratos porque mais do que pedir a Deus para que a igreja orasse, a nossa irmã Donazinha chega com ações de graças. Pedimos que a mãe continue sendo por ti tocada, cada vez ela possa sentir-se muito melhor. Mas lembramos do Júnior nesta hora, Pai, por mais um ano de vida, que ele, ó Deus, possa saber que o Deus que ele conhece é bom, que a sua benignidade dura para sempre. Abençoa o Júnior, onde quer que ele estiver neste momento. Sim. Dá a tua bênção, cuida da tua igreja. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. Que Ele abençoe a sua igreja. Amém. Deus seja louvado nesta manhã. É bom ver os nossos irmãos. A gratidão no meu coração também por todos quantos chegaram ontem para as decorações na igreja. É bom sentir esse ambiente de natalino ou natalício, mas ambiente que nos lembra que não estamos sozinhos. Aquele que prometeu estar conosco está sempre. Ele disse aos seus discípulos: não vos deixarei, nem vos desampararei. O nome dele é Emmanuel, Deus conosco. Sim, a gratidão no meu coração pela vida de cada irmão. Continuemos orando a favor do pastor Orlando. O processo continua na imigração, avançando, e nós continuamos de joelhos na presença de Deus, clamando. Deus é aquele que sabe tudo e nós descansamos nele. Vamos ficar de pé para lermos a palavra do Senhor nesta manhã. No livro de São Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 31. Em Cabo Verde, as celebrações do Natal, creio que começam na primeira semana do mês de dezembro. Nós aqui começamos antes, aliás, logo após as celebrações de Thanksgiving, de Ação de Graças. E é bom podermos nesta manhã falar sobre a esperança, a vela da esperança, a vela do profeta. Os profetas falaram dessa esperança que o povo aguardava, e hoje nós trazemos a mensagem
que nos desafia a esperarmos em Deus e a descansarmos nele em todas as circunstâncias da vida. São Lucas capítulo 2, versos 25 a 33. Evangelho de São Lucas capítulo 2, versos 25 a 33. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Desculpem, irmãos, um pequeno problema técnico. Ok. Vou começar de novo. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme queria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Pai, te pedimos que a tua palavra possa ser aplicada nos nossos corações pelo teu Santo Espírito. No nome de Jesus oramos. Amém. Os irmãos podem assentar-se. As celebrações do Natal são geralmente antecedidas por luzes que enfeitam as ruas e as casas, apontando para aquele que veio para trazer luz, pois a palavra de Deus nos diz que Ele é a luz do mundo. No ano passado, eu lembro de um episódio triste, num certo sentido, mas agradável no outro. Nós chamamos ao Nick e a Laura, e juntamente com a minha família Elizabeth e os nossos filhos saímos no carro para ver as luzes na cidade. Fomos por algumas áreas da cidade onde sabíamos que geralmente as casas são enfeitadas e há muitas luzes, porque queríamos mostrar aos nossos filhos. Lara e a Sara dormiram. Ben estava acordada, Zoe. Foi algo abençoado, mas ao mesmo tempo triste, porque não podíamos sair do carro, não podíamos chegar perto uns dos outros. Cada um ficava no seu carro e nós comunicávamos. E era algo que, de certa forma, tocava o nosso ser de uma forma profunda. Mas as luzes nos traziam aquele sentimento de esperança, de que algo especial tinha acontecido. Aconteceu há muitos anos atrás, mais de 2000 anos atrás, mas que continuava a ecoar nos nossos corações, da minha família e também da família do Nick, sabendo que realmente as decorações falavam não somente de dádivas, de presentes, mas lembravam-nos de que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Sim, nós poderíamos pensar no significado, eu poderia pensar no significado do Natal e mesmo naquelas circunstâncias tristes, poder agradecer a Deus. Mas eu quero vos dizer que todos nós, ou a maioria de nós, neste santuário, nós reconhecemos que vivemos num mundo escuro espiritualmente, um mundo mergulhado em trevas do pecado, que precisamos desesperadamente da luz de Deus. As trevas têm a capacidade de nos amedrontar, de fazer-nos sentir desencorajados, de fazer-nos desistir, de lutar, de prosseguir. Eu lembro-me de um episódio do naufrágio que aconteceu em Cabo Verde. E vendo de comentário sobre esse naufrágio, uma das pessoas que realmente estava ali nessas circunstâncias difíceis no mar, ele disse que o que o ajudou foi que mesmo ali ele pôde ver uma pequena luz. E ele disse: eu continuar a nadar nessa direção, eu poderei encontrar algo, eu poderei encontrar terra firme. Sim, meus amados irmãos, as trevas nos amedrontam. Quando somos ou ficamos submergidos pelas trevas das circunstâncias da vida, nós precisamos do brilho da luz da esperança. O nascimento de Jesus Cristo, que é a salvação de Deus, é a luz que oferece esperança no mundo em desespero. Segundo os relatos bíblicos, logo depois que Jesus completou 40 dias de vida, seus pais o levaram ao templo de Jerusalém, que de acordo com a lei de Moisés, eles teriam que oferecer sacrifício apropriado para um varão primogênito. A maioria das pessoas nos arredores do templo, naquele dia, ignoraram aquele casal pobre, ignoraram aquela criança, aquele recém-nascido. Muitos passaram por ele sem saber de quem se tratava. Mas a palavra de Deus nos diz que o rosto de um velho, de nome Simeão, iluminou-se por causa de grande, ele teve grande alegria. Alegria extasiante. Ele veio até o casal, ele pegou o bebê nos braços, ele olhou para os céus e ele disse: ó soberano, como prometeste agora, podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos viram a tua salvação. Os meus olhos viram a tua salvação. Ele esperava, ele tinha esperança, porque o Espírito Santo lhe tinha dito que ele jamais morreria sem ver a salvação que viria para o povo, mas não somente para o povo de Israel, mas para o mundo inteiro. Aqui está um velho com esperança. Esperança centrado naquele bebezinho, o Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, Simeão não era um gênio ou uma pessoa com capacidades extraordinárias, poderes de percepção. O texto nos diz que o Espírito Santo revelou a ele que ele não morreria até que visse Cristo, o Senhor. Ele não teve nenhuma revelação extraordinária, mas foi o Espírito Santo. Meus amados irmãos, nós como igreja devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele habita, Ele está conosco. Às vezes nós oramos: ó Espírito Santo, vem. E pedimos para que Ele venha, mas Ele já está conosco.
Precisamos pedir ao Espírito Santo, manifesta-se de uma forma poderosa na minha vida. Ó Espírito Santo, toma controle da minha vida, que tu possas ajudar-me a ver as coisas que eu não posso ver, que tu possas ajudar-me a fazer as coisas da maneira que agrada a Deus, porque o Espírito Santo já veio. Quando nós aceitamos Cristo, nós realmente tivemos a presença de Deus nas nossas vidas. Aqueles que experimentaram a segunda obra da graça, a obra da santificação, tem o Espírito Santo nelas. E por isso cantamos, Ele habita, oh aleluia, hoje tenho um Consolador. Sinto paz e bem-estar em meu doce caminhar, porque Ele habita. Porque às vezes nós oramos, ó Deus, ó Espírito Santo, vem. Porque você ora para que Ele venha se Ele já está ali. Às vezes, meus amados irmãos, o nosso eu quer, de certa forma, impedir o Espírito Santo de falar a nós. Vamos colocar o nosso eu à parte e vamos dizer, ó Espírito Santo, eu sei que tu estás aqui. Eu te dou a primazia na minha vida. Sim, meus amados irmãos, o Espírito Santo revelou a Simeão de que ele não morreria até que visse o Cristo do Senhor. O Espírito Santo não somente falou, mas ele conduziu Simeão ao templo naquele dia e na hora precisa em que José e Maria vieram com o menino Jesus. O Espírito Santo, obviamente, revelou a Simeão, lá está ele. Ele, entre muitas crianças que estavam ali no templo, é Ele que virá para redimir a Israel. E nós mais tarde encontramos João Batista, também apontando para Ele, dizendo, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus amados irmãos, na igreja de Deus, Ele é exaltado. Na igreja de Deus, Ele é honrado. Na igreja de Deus, toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor Jesus Cristo. E a igreja de Deus diga amém. Sabem por quê? Porque você é a igreja de Deus. Você é a igreja, não é apenas o templo, não é nós estarmos congregados como igreja, mas a palavra de Deus nos diz, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Vamos dar lugar, vamos dar voz ao Espírito de Deus na nossa vida. Não vamos tentar encobrir para que Ele não fale. Não vamos ficar surdos espiritualmente para que Ele não fale aos nossos corações. Ou cegos para que Ele não revele a nós o que está à nossa frente, o que é mau. Mas que Ele nos ajude, meus amados irmãos, em tudo, a podermos avançar. Sim, o Espírito Santo instruiu a Simeão e ele instrui a sua igreja ainda hoje. Com olhos de fé, Simeão viu em seus braços a luz do mundo, nascido para levar esperança a todos os povos. O nascimento de Jesus Cristo, que é a salvação de Deus, trouxe a luz que oferece esperança ao mundo em desespero. A esperança do homem somente é total, somente é cabal quando ele tem a verdadeira percepção da identidade de Jesus Cristo, de quem é Jesus. Somente nós poderemos realmente ter esperança completa se soubermos quem é Jesus. Dirigindo-se aos discípulos, Jesus fez essa pergunta, mas vocês que dizem os homens que eu sou? Tudo depende da resposta correta a essa pergunta. Se Jesus é quem Ele afirma ser, nós devemos nos encurvar diante dEle como soberano nas nossas vidas e viver para o agradar. Pedro deu a resposta correta à pergunta de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus confirma essa verdade dizendo a Pedro, bendito és tu, Simão Barjonas, porque isso não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E sobre esta pedra
sobre esta verdade, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus amados irmãos, para reconhecermos e acreditarmos em Jesus, precisamos que o Espírito Santo de Deus fale a nós, que Ele nos abra os olhos cegos, que estão cegos espiritualmente, para que nós possamos enxergar Jesus Cristo. Jesus, nascido da Virgem Maria, em Belém, em cumprimento à profecia que diz: mas tu, Belém, Efrata, embora sejas pequena entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Sim, meus amados irmãos, Jesus Cristo veio. Ele é o Messias de Deus, o enviado de Deus, aquele que foi ungido de Deus, prometido por milhares de anos no Antigo Testamento, cujo plano da salvação foi arquitetado muito antes da criação do mundo, mas falado ali no Éden com a desobediência de Adão e Eva, e porém inimizade entre ti e a tua semente. Ele te ferirá o calcanhar de cabeça, mas tu lhe pisarás. Não é falando da serpente, do Satanás, que seria esmagado por Jesus Cristo, triunfando na cruz do Calvário. Lucas diz que Simão estava preocupado, procurando o consolo de Israel. Em termos messiânicos, Isaías estava dizendo que realmente somente através de Jesus Cristo, Israel, o povo seria consolado. Ouvimos essas palavras do profeta também dizendo: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai a Jerusalém e bradai que a sua malícia já está perdoada, perdoados os seus pecados, e que tem recebido da mão do Senhor. A graça de Deus, meus amados irmãos, tem se manifestado na vida de cada um de nós, e precisamos parar e ver em Jesus Cristo aquele que veio para nos consolar, trazendo esperança ao mundo. A oração de Simeão revela pelo menos duas verdades essenciais sobre a pessoa de Jesus. Primeiro, que Deus preparou Cristo como luz para a revelação aos gentios e a glória de seu povo Israel. Lemos essas palavras de Simeão: pois os meus olhos já viram a tua salvação. Pois os meus olhos já viram a tua salvação. Deus preparou a salvação. Isso significa que o plano da salvação vem totalmente de Deus, de acordo com os seus propósitos. Não é resultado de homens brilhantes filosofando sobre como podemos chegar ao céu. Em vez disso, é a revelação de Deus, do plano da salvação, que Ele projetou para todos os povos. Simeão fala disso. Ele diz que essa salvação não é apenas para os israelitas, mas para todos os povos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A salvação de Deus por meio de Jesus não é exclusivamente para os judeus, mas para todo aquele que nele crê. A pergunta, meus amados irmãos e amigos, nesta manhã é: tu crês? Tu crês? Tu crês que a salvação também é para ti? Já tomaste posse dessa salvação que Jesus Cristo veio trazer? Sim, meus amados irmãos, também a palavra de Deus nos deixa entender que Deus preparou a vinda do seu Filho para trazer salvação através da sua morte. Mais tarde ouvimos Simeão dizendo a Maria: e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Isso era em referência à extrema angústia que Maria sentiria ao ver seu filho rejeitado e crucificado.
Imediatamente após a confissão de Pedro, Jesus declarou essas palavras. Ele diz que convinha ir a Jerusalém e padecer por muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. O plano de Deus, ao enviar seu Filho na carne, era para que ele morresse como sacrifício que a justiça de Deus exige pelos nossos pecados. Os irmãos ouviram? Jesus veio com o objetivo de morrer para que ele pudesse cumprir a justiça de Deus exigida pelos nossos pecados. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós somos pecadores e a pena do pecado é a morte. E o que Jesus Cristo veio fazer, Ele veio para morrer a morte que nós merecíamos, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. É através da morte de Cristo que nós fomos justificados. E a palavra de Deus nos diz, nós somos justificados e agora podemos ter paz com Deus, livre acesso à presença de Deus. Se nós podemos pensar na manjedoura, Jesus na manjedoura, mas meus amados irmãos, não haverá significado no Natal se nós não pensarmos na cruz do Calvário. Ele veio para morrer por ti e por mim. Nós devemos agradecer a Deus pelo seu plano da salvação. Ele tomou o meu pecado, Ele tomou o teu pecado e Ele cravou na cruz. Agora há esperança, porque através de Cristo nós podemos ter livre acesso a Deus. Se nós confiarmos na morte de Jesus como pagamento por nossos pecados, nós não sofreremos a penalidade da morte eterna. Se confiarmos em Jesus Cristo, se entregarmos as nossas vidas a Ele, se confessarmos os nossos pecados, a palavra de Deus nos diz, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas, meus amados irmãos, se assim não fizermos, nós não seremos agraciados pela justiça de Deus. E o pecado e o pagamento do pecado continuará sobre a nossa vida. Morrendo, nós experimentaremos a segunda morte, a eterna separação de Deus. Por isso, nós precisamos de Cristo, de entregar a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo. Simão já havia confiado no Cristo de Deus como sua salvação antes mesmo de ver o menino. Sua esperança estava na promessa de Deus de enviar o Salvador. Quando ele viu Jesus, ele reconheceu como sendo o cumprimento da promessa de Deus, de que ele não morreria sem ver o Senhor. Assim ele poderia exclamar, agora podes despedir em paz o teu servo. Ao ver Jesus, Simão viu a salvação de Deus. Simão teve que ver Jesus pela fé. Não havia nada fisicamente extraordinário em Jesus ou em Maria. Não havia aquela, como aureola ou áurea, não é que nós vemos muitas figuras, para que Simeão pudesse dizer, é Jesus. Não havia um grupo de dignatários ou pessoas reais com ele. Havia apenas um casal, pessoas muito pobres e essa criança. Mas ele pôde ver, porque o Espírito Santo demonstrou que ele era o enviado de Deus. Tudo que Simão tinha era a palavra de Deus e a revelação do Espírito Santo. Simeão confiou na palavra de Deus e dependeu do Espírito Santo de Deus para ver a esperança. Meus amados irmãos, para terminar eu quero vos dizer, se você, amigo, se você reconhece e confia em Cristo como a salvação de Deus, você está pronto para partir desta vida em paz. Se morrer hoje, você está preparado. As palavras de Simeão retratam um sentinela que recebeu a missão de vigiar durante uma noite longa e escura pelo surgimento de uma estrela especial,
Finalmente ele vê a estrela subindo em seu brilho. Ele anuncia isso ao seu comandante e cumpre o seu dever. Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Ele agora pode descansar. Meu amigo, quando você confia em Cristo como Salvador, você sabe que está tudo bem com Deus. Sim, você pode descansar. E quando Ele te chamar, você está pronto para partir desta vida e estar para sempre com Ele. Sim, Jesus Cristo é a esperança do mundo, mas nós precisamos colocar a nossa fé nele para que nós possamos ter a bênção da esperança de podermos um dia estar com Ele no céu. Se Cristo é a salvação, você pode ter a esperança. Não importa quão difíceis sejam as circunstâncias que você está atravessando. Durante a Segunda Guerra Mundial, alguns prisioneiros americanos em um campo de concentração alemão receberam secretamente a notícia da vitória dos aliados 3 dias antes de os alemães saberem dela. Durante aqueles 3 dias, suas circunstâncias não foram diferentes. Eles ainda sofreram todas as adversidades que já tinham sofrido antes, mas a atitude deles mudou drasticamente. Uma onda de esperança se espalhou entre os prisioneiros. A vitória e a libertação estavam assegurados. Eles puderam suportar aqueles últimos 3 dias porque tinham esperança. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está naquele que veio. E o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, que sabe dar conselhos que nenhum homem pode fazer. Ele é o Deus forte. Quando nas nossas fraquezas nós não sabemos o que fazer, chegamos nele. É o Pai da eternidade. Ele sabe tudo. Mas mais do que isso, meus amados irmãos, quando a nossa vida estiver sendo assolada pelas tempestades da vida, quando tudo parece escuro, quando sentimos que não podemos fazer nada, quando percebemos que nada podemos fazer, quando parece que o mar, não é? Essa tempestade está a piorar, lembremos que não estamos sozinhos, porque Ele é o Príncipe da Paz. Ele chega para aquietar o nosso coração, acalmar a tempestade, trazer bonança e toda a honra e toda a glória na igreja, na nossa casa, onde quer que estivermos, será dada ao Deus conosco. Fiquemos de pé para orarmos. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua presença, pela certeza, ó Deus, de que tu no nosso meio estás. Obrigado, ó Deus, por aquele que veio para trazer esperança a este mundo em trevas. Dá-nos, ó Deus, cada dia esse desejo de te conhecermos mais e melhor, de vivermos, ó Deus, na dependência do teu Santo Espírito, que como Simeão, Pai, nós pedimos que tu possas nos ajudar a viver, Senhor, debaixo da orientação do teu Santo Espírito. Fala e ajuda-nos a ouvir. Que a tua vontade seja feita nas nossas vidas, para a glória do teu santo e bendito nome. É no nome de Jesus que oramos. Amém. O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Domingo abençoado na presença de
do Senhor. Nós teremos a nossa escola dominical. Estaremos hoje terminando de falar sobre andar com Deus. Estamos falando sobre o amor. Não é? Que Deus possa nos abençoar. Espero ter a vossa presença no nosso tempo da escola dominical. Deus conosco.